A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Amém. Amados, bem-vindos ao canal, ao Ministério das Cartas para Deus. Hoje o título da carta é Faça a sua parte. E a palavra do Senhor que me dá base para falar sobre isso está no livro de Mateus, seu capítulo 20, a partir do versículo 8. A palavra do Senhor que vai dizer assim: Ao cair a tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E chegando os que foram contratados até às 5 da tarde, cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também esses receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Só até aqui, amados. Mas essa aqui é uma parábola do Senhor, parábola dos trabalhadores na vinha, bem conhecida. Aqui o Senhor precisava de pessoas para trabalhar nas suas vinhas, para trabalhar na sua obra. E então ele vai pegando pessoas pelo caminho, pega umas de manhã, outras perto do meio-dia e outras no final do dia. E ele promete um denário a elas. Promete um valor a elas. Promete entregar algo a elas e elas concordam e vão. E na hora de receber, o Senhor entregou a cada um deles o que ele havia prometido. O Senhor entregou a cada um deles o que o que ele havia prometido. E eles fizeram a parte deles. Mas o Senhor também fez a parte dele. Ele tinha combinado. Ele não falou, ó, vamos lá que no fim do dia eu vejo o que eu faço com vocês. Ou o que eu faço por vocês. Não. Ele combinou antes o valor. É um denário. Mas aquelas pessoas se preocuparam mais com aqueles que chegaram depois, que na visão deles não fizeram quase nada, mas receberam a mesma quantia. E aqui a palavra que veio que muitas vezes nós fazemos coisas, nós nos dedicamos, nós achamos que estamos fazendo mais do que todos à nossa volta. Nós achamos. E isso nos entristece quando vemos alguém que acabou de chegar, mal deixou o seu nome marcado, está recebendo o mesmo que nós, ou talvez até mais que nós, e nós nos entristecemos. Mas alguém prometeu para mim, para você, que ia entregar mais para você, se você se dedicasse mais? Ah, mas eu tenho trabalhado na obra, tenho levado a palavra para as pessoas, tenho ajudado no ministério. E esse que mal ajuda, esse que tem feito pouco, esse que só chega tarde, parece ter mais valor do que eu que já estou aqui há tanto tempo. Ah, mas aqui no meu trabalho, estou há quantos anos aqui? A pessoa acabou de chegar, já chegou numa condição melhor que a minha ou igual à minha? Mas alguém te prometeu algo diferente do que tem te pago? Alguém lhe prometeu algo diferente do que
tem pago a você, do que tem retribuído a você? E falando da obra, a obra está sendo feita para que você cresça ou para que Deus cresça? Ela está sendo feita em gratidão ao Senhor? Ou para que você apareça mais que a obra? Você e eu, né? Eu também estou dentro. Toda palavra que o Senhor me entrega primeiro é para me direcionar e depois para compartilhar com os amados. E aqui eu vejo algumas situações, aqueles que chegaram cedo. O Senhor ensina nessa parábola, que não é pela obra. Não é pela obra que seremos diferenciados, destacados, ungidos, abençoados, diferentes dos demais. Não é pela obra, mas é pela fé e pela gratidão, pela misericórdia do Senhor. Somos destacados porque a palavra do Senhor diz que aquele que o buscar será salvo, tu e a tua parentela. Aquele que o buscar, não aquele que trabalhar mais. Aquele que buscar ao Senhor. Não o que trabalha mais, não o que se empenha mais, não o que chegou cedo. O que o buscar em espírito e em verdade. O que o buscar em fé. O que o buscar com Deus no coração, não na boca pedindo coisas. Não na boca reclamando que Deus tem entregue mais para quem está à sua volta e à minha volta do que para mim e para você. Não é pela obra. E houveram aqui também os que chegaram tarde. Aos que chegaram tarde, a própria parábola mostra. A parábola dos trabalhadores na vinha vai dizer que este senhor encontrou no final da tarde essas pessoas. E por que vocês não estão trabalhando? Que não houve ninguém no dia de hoje que nos desse algo para fazer. E ele se compadeceu de ver aquelas pessoas ali paradas, talvez pessoas que tivessem famílias, ainda que morassem sozinhas, mas pessoas precisando do Senhor e ali paradas, entristecidas, sem fazer nada. E eram 5 da tarde, ele fez isso no meio do dia, ele fez isso ao final do dia, 5 da tarde, e essas pessoas trabalharam apenas 1 hora pela compaixão do Senhor. E receberam aquilo que o Senhor lhes prometeu. A compaixão. Os que chegaram tarde foram abençoados pela compaixão do Senhor. E quantas pessoas chegam tarde na presença do Senhor? Quantas ovelhas perdidas por aí o Senhor deixa as 99 que estão bem para cuidar daquela que está desviada, para cuidar daquela que está perdida, para cuidar daquela que se sente abandonada? Os que chegaram tarde receberam aquilo também que o Senhor prometeu. Mas isso incomoda os que chegaram cedo. Chega até a ser um pouco de egoísmo. Porque o Senhor deixa bem claro o porquê Ele chamou os que chegaram tarde. Porque eles estavam sem provisão, eles estavam ali entristecidos, eles estavam ali. Por que vocês não estão trabalhando? Porque não houve alguém neste dia que nos desse um trabalho? E este Senhor deu. Este Senhor deu uma direção para eles. E aqui nós vemos que essa parábola se enquadra muito com o que Jesus veio fazer nesta terra. Ele veio para os que chegaram cedo, que estavam nos templos, inclusive para os fariseus, para os saduceus, que mais julgaram ele. Ele veio para todos, para os que chegaram cedo, para os que já estavam na obra, já conheciam a palavra. Mas para aqueles que chegaram depois, aqueles que não conheciam o Senhor, mas que o conhecendo, o amaram em espírito e em verdade.
e os que chegaram cedo. Estão ali reclamando, mas o que nós queremos? Se você e eu chegamos cedo, estamos incomodados com os que chegaram tarde? O que nós queremos? Aplausos? Mérito, sentar no lugar de Deus? Que Ele bata nossas costas e fala, esse aqui chegou cedo, ó, esse é batalhador, hein? É aplauso? Não é por mérito, não é pela obra, é pela compaixão do Senhor. Ele se compadeceu dos que chegaram cedo e por isso ele lhes ofereceu o trabalho. Ele se compadeceu dos que chegaram ao meio-dia, próximo ao meio-dia. Ele lhes deu a oportunidade e ele se compadeceu daqueles que chegaram tarde, ainda que eles tenham entregue pouco pelo tempo que tiveram. Mas eles tiveram a mesma oportunidade que todos, pela compaixão do Senhor. O Senhor nos dá a mesma oportunidade. Mas o que nós queremos? Reclamar e murmurar dos outros? Ou entender que pela compaixão do Senhor, os que chegaram tarde foram tocados? Se nós olharmos na palavra do Senhor, Jesus não veio para receber aplausos. Houve os que o seguiram, houve os que foram curados por ele, houveram os que foram curados por ele, houveram aqueles que não acreditaram, houveram os que blasfemaram, houveram os que seguiram, os que amaram, os que adoraram. Mas muitas vezes ele não recebeu aplausos. Ele curou no templo. E aquelas pessoas, ó, ao invés de olhar para a cura, para o milagre que ele fez naquele lugar, olha, não é permitido curar no sábado, hein? Ele ensinou no templo. Ah, como você fala de você mesmo? Jesus não recebeu aplausos no templo. Muito pelo contrário, ele foi confrontado no templo. E você e eu queremos aplausos? Queremos, olha, você chegou cedo, hein? Parabéns. Trabalhou o dia inteiro no sol quente. Você merece mais do que os que chegaram tarde? Não é assim, amados. Nem para Jesus foi assim. Ele não veio pelos aplausos, mas ele veio para cumprir o propósito de Deus. E você e eu que estamos ouvindo esta palavra, porque primeiro Deus fala comigo e eu compartilho. Ainda que a gente tenha chegado cedo, qual é o meu e o teu propósito? Qual é a minha e a tua missão? Querer um lugar de destaque por ter chegado cedo? Querer os aplausos? Querer que seja preparada uma cadeira? Ó, esse aqui chegou cedo, hein? Esse é trabalhador, hein? Vocês aí, ó, chega mais cedo, hein? Vocês aí, ó, entrega mais, hein? Aqui, ó, esse se merece, hein? Esse aqui, ó, hoje fica aí, ó. Hoje senta aqui no meu lugar. É assim? Não é assim. Não se preocupe com o que os outros estão fazendo. Não se incomode, não se entristeça, não se entristeça. Não se entristeça. Porque você tem feito mais do que os que estão à sua volta e tem recebido o mesmo, ou até talvez menos, do que os que chegaram tarde. Faça a sua parte. Faça a sua parte, faça a sua melhor entrega. Eu vou trazer uma frase que não está na palavra de Deus, mas é de uma pessoa sábia, inteligente, muito sábia também, professor Mário Cortella. Ele sempre fala para que a gente faça o melhor nas condições que a gente tem. Faça o seu melhor nas condições que você tem. Para que quando receber condições melhores, faça melhor ainda. Para que quando receber condições melhores, faça melhor ainda. Se você se incomoda com os que estão à sua volta, com os que chegaram tarde, porque você tem feito o seu melhor, e os que chegaram tarde estão recebendo o mesmo que você,
se você se incomoda com isso e decide, ao invés de continuar fazendo a sua parte, murmurar, reclamar, criticar, você vai parar de fazer a sua parte. Você vai se entristecer. Vai perder a comunhão com o Senhor. Não pare. Não pare, continue. Se você está chegando cedo, continue chegando cedo. Se você está fazendo mais, continue fazendo mais. Não vai ter mérito nenhum muitas vezes nisso. Mas é a sua parte. É o que Deus colocou no seu coração para você fazer. Não se preocupe com a quantidade. Não se preocupe se você chegou mais cedo. Se você chegou primeiro e os outros não. Faça a sua parte. Não é pela obra, mas em gratidão a Deus. Não é pelo retorno. Ah, eu fiz mais, eu quero receber mais. Não. Mas é por gratidão a Deus. Pelo dia que Ele nos concedeu. Pela mudança nas nossas vidas que Ele tem permitido, liberado. Aquele que me buscar será salvo tu e a tua casa. Ele não falou aqueles que chegarem cedo, aqueles que fizerem mais, aqueles que se dedicarem mais. Não, não foi assim que ele disse. Ele disse que aquele que o buscar em espírito e em verdade, buscar com o coração, não com interesse, colocar no coração e não na boca, nem no sacrifício. Aqui a palavra também do Senhor vai dizer que melhor é obedecer do que sacrificar. E esta palavra também me leva a uma reflexão. Ah, mas por que será que é melhor obedecer do que sacrificar? O sacrificar aqui era da época dos sacrifícios, das ofertas, dos holocaustos. O holocausto, o sacrifício, era algo que as pessoas faziam e fazem ainda. Para pedir perdão para Deus, para pedir algo para Deus. O sacrifício é uma oferta para Deus, mas ela é uma oferta que parte do coração ou que parte da própria vontade. Por isso que Jesus veio a esta terra, porque o sacrifício virou um ritual. O sacrifício virou um ritual que as pessoas cumpriam aquele ritual, mas não tinham mais os corações transformados. A intenção do sacrifício era transformar o coração. Eu faço um sacrifício para Deus, para ter os meus pecados perdoados, mas o meu coração precisa ser transformado. Então por isso que existe essa palavra, melhor é obedecer do que sacrificar. Quando eu obedeço, eu estou entendendo os propósitos e o chamado de Deus para a minha e para a sua vida. Nós estamos entendendo. Na obediência, na prostração, na adoração a Deus, em buscar todos os dias uma transformação, uma mudança, uma comunhão maior com Deus. Eu tenho falado nos últimos tempos que a cada dia é uma vitória. O que nós temos que buscar a cada dia é uma vitória, nos esforçarmos, buscando a Deus, seguindo seus propósitos, seguindo as suas direções, buscando a sabedoria divina na tomada de decisões. Uma vitória a cada dia. Nem todos os dias venceremos. Em Cristo somos mais que vencedores, como a palavra diz, mas nem todos os dias venceremos nas coisas deste mundo. Mas todos os dias nós temos que buscar a vitória. Todos os dias nós temos que buscar vencer o nosso próprio ego. Vencer as coisas, os desafios que estão à nossa volta. Mas o desafio maior é vencer o nosso próprio ego, a nossa própria vontade. Se nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e entregamos nossa vida a Ele, caminhamos agora segundo a vontade dEle e não a nossa. Pouco importa se você chegou cedo e os outros chegaram tarde. Porque é pela compaixão do Senhor
não pela minha nem pela tua vontade. Não se incomode com os que chegaram tarde. Se incomode em transformar o seu coração para fazer o melhor nas condições que você tem hoje. Para que faça melhor ainda quando Deus te entregar mais. Aquele que está mais preocupado com os que chegaram tarde. Se Jesus entregar mais na minha e na sua mão, preocupados com os que chegaram tarde, incomodados, não, mas eu cheguei mais cedo. Eu trabalhei mais, eu mereço mais. Se Deus colocar mais na minha e na sua mão, com esse pensamento nas nossas mentes, não teremos sabedoria para utilizar aquilo que o Senhor tem colocado a mais nas nossas vidas. Você está pronto para ter mais? Você está pronto para receber mais do Senhor? Se você está preocupado com os que chegaram tarde, se eu estou preocupado com os que chegaram tarde, nós não estamos prontos. Nós não estamos preparados. Não se preocupe com os que chegaram tarde. Se preocupe com o que você está fazendo. Chegando cedo ou chegando tarde. Faça a sua parte. Nós só podemos fazer a nossa parte, amados. Faça a sua parte. Que eu faça a minha parte. É isso que esta palavra está nos trazendo hoje. Faça a sua parte. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados.